Olá, tudo bem? Bem-vindos à nossa terceira e última aula do curso de Comunicação, Dicção e Oratória. Na aula de hoje nós vamos tratar sobre a preparação de uma apresentação. Vamos discutir os principais recursos que você pode utilizar para fazer uma apresentação de impacto. E também vamos tratar sobre estratégias que você pode fazer uso para enfrentar plateias hostis. Uma boa aula e até mais. Muito bem, vamos então tratar sobre a preparação da apresentação, do discurso. Sugiro que para que você faça a preparação da sua fala, da sua apresentação, você não faça direto no computador. Você faça no velho estilo papel e caneta e depois passe para o computador. Por quê? Porque se você fizer direto no computador, ele vai estar fazendo uma série de sinalizações, erros ortográficos, espaços vazios, você vai ter um conjunto de preocupações que tendem a tomar sua atenção. Quando você faz direto no papel e caneta, você tem a imaginação fluindo com mais tranquilidade e serenidade, você não se prende a erros, pontuações e questões do gênero. Depois que você tiver as suas ideias organizadas, estruturadas, aí sim você passa para o computador, você faz a digitalização, estrutura o texto ou então prepara o roteiro da sua apresentação. Por mais 3.000 léguas. Mais 3.000 léguas. Por mais 3.000 léguas. Por mais 3.000 léguas. Então o povo acordou. Então o povo acordou. Então o povo acordou. Então o povo acordou. Foi quando conseguimos a intersecção. Foi quando conseguimos a intersecção. Foi quando conseguimos. Foi quando o povo acordou. Foi quando conseguimos a intersecção. O final, só o final, só o final. Foi quando conseguimos a intersecção. Corrigir. Foi quando conseguimos a intersecção. Três elementos são básicos para que você tome conhecimento antes de preparar a apresentação. Primeiro, o perfil do evento. Ele é formal ou não formal? Ele é um evento social, comunitário, esportivo, político, religioso? É uma inauguração? Então, o perfil do evento vai determinar alguns aspectos que você vai ter que estudar e organizar na sua apresentação. Você vai ter a possibilidade de usar uma projeção de multimídia? Você vai ter que falar sem o uso desse recurso? Vai poder colocar no papel ou não? Então, o perfil do evento determina parte da forma com que você vai organizar a sua apresentação. Segundo elemento chave, perfil do público. As pessoas que vão lhe ouvir são pessoas que detêm bastante informação e conhecimento sobre o assunto que você vai falar? É um público generalista ou generalizado ou genérico, em que temos lá pessoas com diversos tipos de formação, diferentes idades? Você vai ter que atender esses diferentes públicos com a sua apresentação? Ou é um público segmentado, que já detém determinados conhecimentos sobre a sua abordagem? Então, o perfil do público também, junto com o perfil do evento, vão determinar o tipo de organização da sua abordagem. E o terceiro elemento que você precisa discutir, saber e ter claro antes da apresentação é o tempo disponível para a sua fala. Normalmente, os eventos já predeterminam o tempo para o orador, seja de meia hora, 1h30, 2 horas, enfim. Normalmente, o tempo é determinado pelo perfil do evento, o número de palestrantes ou panelistas que terão, ou de pessoas que farão discursos. Caso você determine o tempo, dependendo das circunstâncias, procure evitar tempos muito longos. Não é por acaso que as chamadas horas-aulas têm 45 a 50 minutos. É porque dentro desse período, o nosso cérebro precisa um pequeno relaxamento, um pequeno descanso para retomar a sua atenção plena. Basta você perceber que quando estamos fazendo uma determinada atividade, a nossa concentração começa a diminuir, as palavras começam a faltar num texto que estamos redigindo, quando estamos criando algo e a nossa imaginação não está fluindo apropriadamente, você faz uma breve parada, levanta,
circula, toma um café, uma água, e ao retomar, você tem a sensação de que as ideias começam a fluir com mais facilidade. Isso ocorre porque a cada período de 40, 50 minutos, 1 hora no máximo, o cérebro precisa uma pequena parada para descansar. Então considere esse elemento ao definir o seu tempo de fala. E lembre-se também, o que discutimos na aula passada, que após 10 minutos de apresentação, a atenção das pessoas naturalmente começa a diminuir aos poucos. Então, usando esses pré-requisitos, você consegue estruturar a sua apresentação no aspecto tempo. Caso não haja uma prévia determinação de tempo e haja a possibilidade desse tempo ser um pouco mais elástico ou um pouco menor, sugiro que você prepare 2 apresentações ou prepare a mesma apresentação em 2 formatos, uma de forma mais objetiva e sucinta e outra um pouco mais detalhada para poder fazer uso caso seja possível. Caso a sua apresentação ocorra após o almoço, existe a tendência de as pessoas estarem um pouco mais sonolentas após o almoço, porque o organismo exige um pouco mais de energia, circulação sanguínea para iniciar o processo digestivo. Então, sugere-se que você promova quebras de estado logo no início da apresentação. Alguma atividade de dinâmica de grupo, enfim, que possa mexer com as pessoas de modo que consiga aumentar a sua atenção. 3 fases são básicas na estruturação de uma apresentação de qualidade. Na primeira fase, nós reunimos todas as informações possíveis acerca do assunto que vamos abordar. Nesta primeira fase, não faça pré-julgamentos, não elimine, não dispense qualquer tipo de dado ou informação. Porque provavelmente lá na frente, quando você for estruturar, na segunda fase, você possa estar precisando de algum desses dados para dar nexo ou sentido ou até mesmo exemplificar alguma informação que você queira enriquecer durante a sua apresentação. Então esta primeira fase é a fase do brainstorm, da tempestade de ideias, da reunião das informações, que pode ser feito de forma inclusive espaçada. Ora você faz pesquisa na internet, quando sobra um outro tempo você pesquisa as informações que você possui em casa, ou mesmo produz uma criação, enfim, é a fase inicial de estruturação, de organização das informações que você vai passar para a sua audiência. A segunda fase é a fase de organização das informações. Você vai tecer um fio lógico do conjunto de informações que você vai apresentar. Nessa fase é importante que fique claro, a partir da sua pesquisa, da reunião das informações, a mensagem que você quer deixar para as pessoas. Se você pudesse resumir a sua apresentação em apenas um parágrafo, o que você diria? Se você pudesse reunir as suas informações em uma única frase, em um slogan, então essa é a essência da sua apresentação. Isso precisa ficar claro ao concluir essa segunda fase, que é de estruturação da sua fala, da sua apresentação. Nesta fase, você vai reunir todas as informações, vai sentar em um espaço reservado para estar tranquilo, sereno.
Caso você não consiga fazer fluir as ideias naquele momento, não tem problema, escolha um outro momento, uma outra ocasião. Às vezes as nossas inspirações não vêm com hora marcada, podem vir em outro horário, ou às vezes nós precisamos estar isolados, tranquilos, serenos, fazer um pequeno relaxamento antes de começar a produzir, escrever, organizar. Enfim, é importante que você esteja tranquilo. E aí sim começar a estabelecer uma linha diretriz da sua apresentação e ir conectando os dados que você articulou, produziu e organizou com o passar do tempo. Com essa estratégia, você vai conseguir produzir uma peça de apresentação qualificada ou mesmo um roteiro da sua fala com mais qualidade. Não. Não. Ok. Não. Ok. Não. E na terceira fase da estruturação do nosso discurso, da nossa fala, nós vamos organizar os nossos conteúdos estruturando-os em 3 diferentes blocos, sendo uma introdução ao conteúdo, um desenvolvimento, que é a parte mais substancial da nossa apresentação, e o fechamento, que é a menor parte do discurso. Introdução do discurso. Ao introduzir a sua apresentação, você pode fazer uso de alguns recursos que podem aumentar a atenção das pessoas ou, sobretudo, chamar a atenção para o assunto que você vai discorrer. O momento da introdução também é aquele em que você pode criar links com a plateia, algum tipo de identificação. É o momento de você buscar a simpatia do público para o seu discurso, a sua fala ou apresentação. Para que isso ocorra, você pode utilizar recursos como contar alguma história, alguma metáfora, você utilizar algum tipo de dado que seja impactante para chamar a atenção das pessoas, dados comparativos, gráficos, ou mesmo fazer uma breve análise de conjuntura sobre a temática, o assunto, o setor em que você vai transcorrer a sua apresentação. São formas de introduzir o assunto, de despertar a atenção e o interesse do público. Sugiro também que você não vá além de 10% do tempo previsto para a sua apresentação para essa parte introdutória. E também evite fazer algumas abordagens de início da fala, como, por exemplo, contar piadas. Uma piada pode ser muito interessante, você pode até acertar, mas nós corremos o risco de ela não ser engraçada para todos, ou até mesmo de já ser conhecido por parte das pessoas. Então, contar piadas na abertura da apresentação é meio arriscado. Prazer de vocês. Vamos começar com uma piadinha. Quem é aí que sabe? Quem é aí que sabe? A última da loira que foi falar com o português. Também não aconselhamos que você inicie uma apresentação fazendo perguntas, porque uma pergunta para a plateia, solta, na arrancada da apresentação, pode produzir respostas que você pode se colocar numa espécie de, entre aspas, saia justa no início da apresentação. Não recomenda-se. Também não é recomendável começar uma apresentação fazendo uma saudação a mortos ou entes queridos, pessoas que já não estão mais entre nós. Não é confortável, você pode despertar sentimentos não muito agradáveis no início da apresentação. Recomenda-se também que você não inicie a sua apresentação fazendo críticas, também cria uma sensação desagradável. Da mesma forma, externando sua opinião acerca de um assunto polêmico. Porque se o assunto é polêmico, é muito provável que parte da plateia seja favorável e parte seja contrária, ou tenha posições opostas, ambíguas. Então, se você iniciar já se posicionando
sobre um assunto polêmico, você naturalmente terá a torcida de partes da plateia favorável e parte contrária. Condônimos inferiores ou menos que eu. Agora eu sou o síndico e as novas regras: corredores. Todos os moradores devem passar desinfetante nos corredores, menos o síndico. Condomínio, aumente 50% no condomínio de todos os moradores, menos do síndico. Piscina, todos vai ter que botar cloro na piscina, menos o síndico. Obras, estão liberadas as obras na casa do síndico. Domingo, dia santo e até feriado, a partir das 6 horas da manhã. Calma, eu sou o síndico condômino, inferiores. Então, inicie de forma serena, tranquila, buscando cativar a plateia para a sua apresentação. E no transcorrer da apresentação, sim, você pode se posicionar, contar piadas, fazer as críticas, o que você quiser, mas na abertura não recomendamos. O ideal é que você comece criando interesse, despertando as pessoas para o assunto que você vai abordar e buscando a empatia do público. Desenvolvimento do conteúdo. Essa é a parte que você vai fazer a apresentação da sua proposta, das suas ideias, do seu projeto. Você vai fazer argumentações comparativas, utilizar informações que possam convencer as pessoas da sua tese, da sua proposta. Havendo possibilidade, faça uso de recursos que facilitem a visualização. A exemplo de depoimentos, vídeos, gráficos comparativos. Todos esses recursos ampliam a possibilidade das pessoas reterem as informações. Um estudo da Universidade da Califórnia mostra que as pessoas tendo contato visual com as apresentações e os painéis, elas podem aumentar em 63% a capacidade de retenção da informação. Também, sendo possível, você pode dividir os seus conteúdos em 3 ou 4 blocos. Esse número, 3 ou 4, é um número-chave, porque as pessoas conseguem gravar com tremenda facilidade 3 ou 4 blocos, áreas, segmentos, sessões. 15, 10, 12, fica um pouco mais difícil. Então, façam uma divisão em áreas-chaves e trabalhem em cima delas, aumentando a qualidade dos seus argumentos. Boa tarde, boa tarde, boa tarde, Não, boa noite, porque é noite. Eu fui convidado eu fui convidado a falar para você sobre organização. Aonde nós temos aqui, não. Nós não temos aqui vários pontos. São 12, 10, mais um 12 pontos onde nós falaremos sobre como organizar uma empresa partindo de organização, o quê? Pessoal. Aonde? Economizando águas, se forem águas de um prédio com várias caixas d'água, mas água de uma empresa. Até mesmo na água que se cozinha, no gás que se gasta, na luz que se gasta para acender o fogão, que se usa água para cozinhar. Aonde nós falaremos sobre vários, explanaremos assuntos diversos, aonde o tempo rende mais e até mesmo muitas técnicas modernas de relaxamento mental aqui e até o relaxamento físico para fazermos a empresa crescer de forma organizada. Boa noite. Eu venho apresentar o nosso plano de ações. Ele é dividido em 3 blocos: medidas de economia, ambiente de trabalho e excelência no atendimento. Assim, tenho certeza que alcançaremos nossas metas.
Ao preparar a sua apresentação, você vai ter mais possibilidade de fazer uma apresentação qualificada, organizada e evitar alguns tipos de discursos que são desconfortáveis, como, por exemplo, o discurso diagnóstico, quando o indivíduo apenas faz diagnósticos, apresenta aquilo que muitas vezes a plateia já sabe, que isso não dá certo, aquilo não funciona, isso está ruim, aquilo está mal. Sim, mas e aí? Quais são as propostas que nós vamos deixar para as pessoas? Jorjão, presidente dessa associação, Jorjão. Bem, minha gente, olha as coisas como é que estão por aí, minha gente. Né? As nossas calçadas tudo esburacada. A gente não tem creche para as crianças no nosso bairro. Os postes estão tudo com as lâmpadas quebradas. Tem parada aí no nosso bairro? Não tem. Não é, minha gente? Passa quando uma lotação, um ônibus no nosso bairro? A cada 60 minutos? A cada 60 minutos tem cabimento? A gente sai nas calçadas, mete o pé num bueiro, cai. Dia de chuva é um horror. Por isso, vota em mim. Também se evita com mais facilidade o chamado discurso difuso. O indivíduo começa falando em futebol, dá uma passada na questão política, depois entra em conjunturas econômicas, depois trata de assuntos televisivos e fala de várias coisas, mas não fala de nenhuma com propriedade, com qualidade, e a sensação que permanece após sua apresentação é vazia. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Noite. As noites mesmo já nem são tão noite, mas... Esse horário de verão, hein? E falar em verão, calor, hein? Calorão, né? Mas eu vim aí pra falar sobre a preparação do time. Preparação do time pro campeonato. Preparar esse time aí. Preparação, time, preparar. Isso lembra lá a minha infância. Tempo bom. O tempo da infância hoje em dia é tudo diferente. Tudo diferente. Diferente igual já são o quê? Símbolos matemáticos. Certo? Diferente igual símbolos matemáticos. Matemáticos, geógrafos, física. Físicos, quem é um físico? Einstein. Einstein é um físico. Então aqui, ó, prestando atenção, e física, camiseta de física, não existe mais. Hoje é o quê? Regata. Dessa forma você também evita com mais facilidade o discurso de autoexaltação, onde o indivíduo se promove durante a apresentação. Evidente que você pode fazer uso de uma série de exemplos da sua própria trajetória de vida, não tem problema. Agora, quando o discurso em si, a fala em si, ela passa a ter o indivíduo como a própria referência, fica deselegante. Eu, um homem exemplar, fui convidado, implorado a vir lhes falar. Eu, que quando criança, uma criança exemplar. Eu, quando menininho, um menininho exemplar. Eu, um jovem exemplar. Eu, formado em tantas faculdades, mestrado em tantas faculdades, doutorado em tantas faculdades. Eu fui claro. Também acabamos evitando o chamado discurso achista. Eu acho que isso, talvez, quem sabe.
É evidente que estamos num mundo de muitas mudanças e transformações. O conhecimento na área tecnológica dobra a cada 2 anos e ter certeza hoje é um pouco complicado. Mas ainda assim, quando vamos assistir uma apresentação, nós queremos ver alguém que tenha domínio do conhecimento, que tenham as suas próprias certezas. Então, evite o discurso achista. Muito bem. Eu acho que o problema talvez possa vir a estar ligado. Quem sabe há algo que não necessariamente venha ou possa vir a ser Compreende? Concluído o desenvolvimento da apresentação, vem a última parte, o último bloco, que é o de fechamento. Costuma ser o menor. No fechamento, a exemplo da abertura, você precisa também tomar cuidado para que não conclua a apresentação fazendo críticas ou deixando algo desagradável no ar. Deixe uma mensagem positiva, mesmo que sua apresentação seja predominantemente crítica, mas o final precisa ser agradável para deixar aquela sensação positiva para as pessoas. Porque ao contrário do que nos ensinaram no passado, de que a primeira impressão é a que fica, a primeira de fato impactua, mas a que fica é a última. Se você fizer uma bela apresentação, mas dizer algo inapropriado no final, esta última parte vai acabar permanecendo nos comentários entre as pessoas. Eu sei das suas dificuldades. Eu sei das suas incertezas. Eu sei o que é perder o sono com medo do dia de amanhã. Eu sei o que vocês passam. Eu sou igual a vocês. Eu sonho, eu luto por uma vida melhor. Eu sei das suas dificuldades. Eu sei das suas incertezas. Eu sei o que é perder o sono com medo do dia de amanhã. Eu sei o que vocês passam. Eu já fui um chinelão como vocês! Caso você tenha a possibilidade de responder perguntas após a apresentação, você precisa preparar um segundo desfecho, porque dessa forma você não deixa aquela sensação de diminuição do entusiasmo da conclusão da sua apresentação. Então prepare um segundo final. Discursos lidos, preparados e de improviso. Os discursos lidos, para ter mais qualidade durante a apresentação, recomenda-se que, ao escrever o discurso, você utilize uma letra corpo 14, uma boa separação entre as frases e que também mantenha as folhas soltas para facilitar o manuseio frente ao público. Mantenha a numeração para evitar algum tipo de troca. Durante a apresentação da leitura, você pode fazer algumas acentuações com barras para que você saiba onde precisa dar mais ou menos entonação durante a leitura. Você também pode fazer breves gesticulações. Isso facilita a compreensão por parte do público e torna mais suave e agradável a leitura do discurso. Nós experimentamos durante este século, portanto, uma evolução progressiva e aritmética. A comunicação era muito lenta. As novidades demoravam muito tempo para chegar até as pessoas. Você imagina, por exemplo, estando aqui no Brasil, vindo da Europa, e tendo que... Vindo da Europa e tendo que manter contato com seus descendentes e com seus familiares. Quanto tempo levava
para que uma carta escrita... Uma carta escrita... Ah, isso aqui não dá! Discurso preparado é aquele em que nós não faremos uma leitura da apresentação, mas nós vamos nos preparar e preparar o que dizer. Nesse caso, você pode fazer uso dos mesmos recursos que a gente utiliza para escrever um discurso, ou as 3 fases de introdução, desenvolvimento, fechamento. Só que você pode estabelecer um roteiro da apresentação, com determinados pontos, itens, palavras-chave para você se organizar na manutenção de uma linha de raciocínio lógico daquilo que você vai apresentar. Foi na mesma noite que recebi a notícia que o nosso projeto seria premiado que preparei este discurso. Foi durante a emoção de ver a coroação de um trabalho feito a tantas mãos que o júbilo Discurso de improviso. Caso você seja convidado para fazer uma apresentação ou falar sobre um determinado assunto de improviso, sem que haja um acerto prévio, você ainda pode fazer um breve rascunho, havendo possibilidade, mesmo num guardanapo, um pequeno pedaço de papel, de algumas palavras-chave para você manter uma linha de raciocínio quando for falar. Caso não haja tempo sequer para isso, tente fazer mentalmente um pequeno mapa da sua apresentação, de alguns tópicos ou pontos principais ou chaves. Caso você esteja acompanhando um conjunto de apresentações ou outros painelistas e haja a possibilidade de você ser convidado, tente rememorar ou guardar as informações que os outros estão usando. Você pode começar abordando a linha de raciocínio das pessoas que estão falando para poder dar seguimento às suas argumentações. Provavelmente você será convidado para falar de um assunto que domina ou conhece. Caso não seja essa a situação e seja para você externar uma opinião sobre uma outra temática, para quebrar o gelo e facilitar o início da sua apresentação, você pode começar falando sobre um assunto que seja do seu domínio. Dessa forma, você consegue fazer uma apresentação de improviso com mais serenidade e tranquilidade. Boa noite, amigos, amigas. Muito bem. Eu fui convidado, agora há pouco, para falar de improviso, porque apoio a candidatura de Pedro Paulo à prefeitura da nossa cidade. Tomei a liberdade de rabiscar em um guardanapo 2 pontos, 2 histórias breves que irei discorrer a vocês, onde a primeira é que eu tenho medo de altura. Até hoje, desde criança. E quando criança, certa vez, talvez Pedro Paulo até nem lembre disso, pois o homem de boa fé não lembra quando ajuda. Mas um homem que tem gratidão, como eu tenho, guarda esta história para sempre. Enfim, quando criança, eu e meus amigos decidimos fazer uma aventura. Havia, no nosso bairro, uma casa cercada por um muro muito alto. Aquela casa para nós era um mistério. E decidimos então, naquela tarde, subir aquele muro para jogar bola dentro daquele pátio, fazer um piquenique, coisa de criança. Mas para nós uma aventura tremenda. Foi quando nós todos em cima daquele muro vimos e veio correndo em nossa direção o caseiro, esbravejando, gritando, com o relho na mão, batendo no chão, e aquilo foi realmente assustador. Eu fiquei paralisado, em pânico. Os meus amigos todos pularam do muro, e eu não consegui pular do muro. Fiquei tremendo por dentro. Foi quando um amigo retornou para me ajudar a descer do muro e até mesmo enfrentar aquele homem, se fosse preciso, o que não foi preciso. Mas aquela atitude deste amigo, até hoje eu lembro. Aquele amigo foi Pedro Paulo. Anos depois, a segunda história, aí pelos nossos 20 e poucos anos,
Quando começamos a ter os nossos próprios carros, uns melhores, outros piores. O meu era um dos piores. Certa vez, eu ficara empenhado, meu carro estragara em uma avenida muito movimentada da nossa cidade, onde não se pode parar o carro. Vários e vários amigos passaram por mim e eu ali sozinho. Era um carro muito pesado, era um dia de chuva. Mas um carro com um amigo parou para me ajudar a empurrar. Este amigo, Pedro Paulo. Então, com estas duas histórias breves, eu quero lhes dizer que eu tenho a convicção que Pedro Paulo é o homem certo para ser o nosso prefeito. Assim como ele me ajudou a descer daquele muro, ele não vai deixar ninguém de sua equipe em cima do muro. Ele irá tomar as decisões certas. E bem como ele me ajudou a empurrar aquele carro, ele irá empurrar a nossa cidade rumo ao progresso. Uso de recursos para facilitar e qualificar a nossa apresentação. São várias as possibilidades que nós podemos utilizar, desde pequenos filmes que podem enriquecer a apresentação, imagens, gráficos, enfim, uma série de possibilidades. Mas para facilitar a nossa apresentação, caso nós não tenhamos algumas tecnologias à nossa disposição, nós podemos fazer uma lista de itens, tópicos, numa folha de papel e vamos seguindo aquela lista de modo a manter a nossa linha de raciocínio. A mesma metodologia nós podemos utilizar com pequenos cartões, sendo que em cada cartão, mesmo do tamanho de uma meia folha ofício, conste uma palavra. À medida em que a gente vai abordando o assunto, nós vamos trocando o cartão e mantemos a linha de raciocínio. Ainda utilizando recursos semelhantes, nós podemos utilizar um mecanismo parecido, portanto, trocando palavras por imagens. Por quê? Porque as imagens nós temos uma velocidade muito maior de compreensão da informação do que as palavras. O nosso cérebro precisa juntar as letras para formar as palavras e levar uma imagem para o cérebro. Se você já tiver a imagem ali, fica mais rápido, mais fácil. Então você pode fazer pequenos desenhos, rascunhos, que apenas você entenda é o suficiente. Então o uso de pequenas figuras também facilita tremendamente a estruturação de um roteiro da nossa apresentação. Outras duas possibilidades para facilitar a nossa apresentação é fazer um pequeno roteiro posto no chão, havendo possibilidade. Se você for falar em cima de um palco e as pessoas não conseguem visibilizar o que está sobre ele, você pode colocar folhas ligeiramente presas no chão, colocando palavras ou mesmo figuras que facilitam a linha de raciocínio da sua apresentação. Outra possibilidade é você fazer um mapa da sua apresentação. Esse mapa pode ter uma palavra-chave central ou figura e dela ramificar um conjunto de informações. Este mapa visual da apresentação pode conter cores, imagens, figuras, de modo que você, numa breve observação, ao correr os olhos sobre esse mapa, você consegue se localizar sobre o tema que está desenvolvendo e os próximos itens que podem ser agregados à sua apresentação. E você pode também, evidente, usar as projeções de multimídia, os PowerPoints. E como já falamos, sugere-se que você faça textos curtos, enxutos, quase slogans, que facilitem a compreensão e a leitura. E ainda você pode utilizar como recurso algum tipo de objeto para tratar daquele assunto, depoimento, algo que possa ampliar a condição de crédito, de testemunho daquilo que você está arguindo. Dois outros recursos intangíveis que você pode utilizar é o da modelagem e o das metáforas. As metáforas são pequenas histórias figuradas que você pode contar e que ajudam a facilitar a compreensão da mensagem da sua apresentação. E a modelagem é utilizar modelos referenciais de oradores qualificados que têm algum tipo de estratégia de recurso. Nós iniciamos modelando pessoas que fazem sucesso nas apresentações e depois passamos a desenvolver o nosso próprio estilo. E ainda, caso você for fazer uma apresentação ao ar livre, observe a posição solar. É completamente desagradável ao público ficar de frente para o sol enquanto assiste a apresentação. Torna mais cansativo. E também observe, se possível, a posição dos ventos. Para onde vai o vento, a sonorização também se encaminha.
para cortar esse material. Uma máquina para cortar piso, uma serra mármore, por exemplo, está custando por volta de 300 a 400 reais. Todo ele vai testado na hora. Nossa equipe saiu às ruas do Brasil para conversar com pessoas que utilizam a dicção e a oratória em seu trabalho. Estamos aqui com o Márcio, que é vendedor há 30 anos, e a gente vai saber dele quais são as suas técnicas usadas para falar em público e se expressar da forma com que ele faz. Minha técnica é simples, mas é a técnica mais de olhar quando eu estou vendendo, quando eu estou falando, porque olhando você passa a confiança do freguês. Se você não passar a confiança do freguês, ele jamais vai confiar no que você está produzindo para ele ou o que você está vendendo. Como é que tu vai dizer para ele que isso aqui corta vidro se você não falar e depositar confiança no que você está falando no olhar dele? Essa é a forma que eu uso a minha técnica. Isso daqui, olha, a gente compra a placa inteirinha para poder cortar até mesmo em zigue-zague e mostrar para o amigo que pergunta. Ele é tão perfeito que ele corta o ladrilho, olha, desse jeito aqui, sem o mínimo ponto de apoio. A pessoa tem que ser desinibida, né? E saber exatamente, conhecer bem a ferramenta, o aparelho ou a utilidade que a pessoa esteja vendendo. A pessoa conhecer bem e saber explicar de uma forma que as pessoas que estão do outro lado possam entender. Isso que a gente faz é um trabalho que chama bastante a atenção das pessoas, entendeu? Eu procuro brincar com as pessoas aqui, procuro também demonstrar da melhor maneira possível. Bom evitar cigarro, né? É bom a pessoa também trabalhar bastante os músculos do diafragma, que é o que mantém a respiração boa. Tem que ser claro na explicação, para que não fique nenhuma dúvida. Evitar cigarro, café, água gelada, essas coisas todas às vezes interferem um pouquinho na voz, entendeu? E consequentemente na explicação também. Que máquina nenhuma na face da Terra seria capaz de fazer igual. Pega para o senhor ver. Muito bem, aprendemos aqui uma série de técnicas de conhecimentos, você preparou o discurso, treinou, ensaiou, organizou recursos, mas a plateia não está muito interessada na sua apresentação. E agora, o que fazer? Bom, primeiro é importante considerar o seguinte, o fato de que algumas pessoas comecem a sair antes do término da sua apresentação não significa que você está desagradando. Algumas pessoas podem ter compromissos agendados, filhos para buscar na escola, carona, enfim, uma série de elementos. O fato de alguns ficarem atendendo o telefone durante a apresentação também pode ser que eles tenham alguns compromissos ou estejam de plantão na atividade profissional que realizam, ou o fato de alguns grupos estarem conversando não necessariamente seja uma conversa paralela, eles podem estar discutindo e debatendo o assunto que você está apresentando. Agora, é evidente que se esses elementos começam a atrapalhar e a perturbar os demais, aí sim nós precisamos elegantemente, educadamente, tomar algumas providências. Por exemplo, se o grupo que está fazendo conversas começa a perturbar, você pode direcionar o seu olhar enquanto fala para este grupo. Se não resolver, você pode fazer perguntas para esse grupo. Se não resolver, você ainda pode diminuir o tom da sua fala, da sua apresentação, ao ponto de que as conversas do grupo fiquem ainda mais altas. Se não der certo, você ainda pode suspender a sua apresentação e dizer para a plateia que vai aguardar que o grupo conclua as suas discussões e debates para que você dê seguimento à apresentação. Caso, durante a sua apresentação, ou mesmo no seu término, haja a possibilidade de as pessoas fazerem perguntas, você pode tomar alguns cuidados para que essas perguntas não prejudiquem a apresentação. Por exemplo, se a pergunta for feita com o microfone aberto, é recomendável que se predetermine o tempo para a formulação dessa pergunta. Dessa forma, nós evitamos que algumas pessoas que têm, digamos que um ego um pouco além do apropriado, ou que pretendam fazer uma pequena conferência dentro da sua apresentação e exibir os seus conhecimentos, a sua intelectualidade, as suas experiências, possam reunir essas oportunidades após a apresentação. Então, determine previamente o tempo. Caso as perguntas não sejam agradáveis o suficiente, ou sejam muito belicosas, você pode fazer uso da técnica de resposta em bloco. Ao responder em bloco, vindo elas por escrito, ou mesmo sendo feitas com o microfone, você vai poder dar mais ênfase às respostas que julgar mais oportuno para a temática que foi desenvolvida. E caso as perguntas vierem da plateia com o microfone aberto e lhe colocarem em uma situação um pouco delicada, ou forem perguntas maldosas, você pode utilizar também dois recursos.
Primeiro, você pode devolver a pergunta para quem está fazendo, perguntando que resposta ele daria no seu lugar. Você também pode compartilhar com a plateia, perguntando o que as pessoas acham a respeito daquela indagação. De qualquer forma, e em todos os casos, busque serenidade, perceba que a maioria das pessoas nesses grupos são de bem e pretendem buscar, nessa ocasião, qualificar a si e aos demais. Muito boa noite. Saudamos o prefeito municipal, os secretários municipais, vereadores, demais autoridades, aos componentes da mesa, Falou, vou comunidade em certo. geral. Certo. É com muita honra Feito. que nossa cidade hoje recebe esta figura ilustre, Tinha. este artista reconhecido mundialmente, um homem que leva a bandeira de nossa cidade em suas conquistas, este renomado artista, Zezé Zico, um pródigo filho que retorna à sua cidade natal para lhes falar sobre suas experiências, suas andanças. Este homem que sempre foi exemplo de retidão, de caráter, de criatividade. É com muita honra que nossa cidade lhe recebe. Por favor, uma calorosa salva de palmas. Prezado aluno, estamos concluindo este curso de comunicação, dicção e oratória. Durante as aulas nós fizemos um passeio sobre a evolução da comunicação, chegando aos tempos atuais. Discutimos aqui várias técnicas e estratégias que, sendo utilizadas, vão qualificar a sua apresentação, permitindo que você aumente significativamente a sua capacidade de gerar influência sobre as pessoas. Sugiro que você releia o material impresso, que você reolhe as aulas do vídeo e busque algumas informações subliminares que possam qualificar ainda mais o seu trabalho e a sua prática de comunicação, dicção e oratória. Recomendamos que esse material seja utilizado para elevar o espírito humano, qualificar os espaços onde você estiver e enriquecer a nossa capacidade de promover mudanças positivas e proativas na sociedade. Red light will blink 4 times and I've asked them to turn it off. Because we don't want that evil eye staring at you all the way through. Com 12 indicações ao Oscar, conquistando 4 deles, inclusive a de melhor filme, O Discurso do Rei apresenta George, filho do rei da Inglaterra, que por ser gago, enfrenta seu temor por discursos. Através dos exercícios e métodos de seu terapeuta, George tenta superar seus medos e assumir a coroa britânica. Uma sugestão de filme aos alunos do curso de dicção e oratória. Logue. However this turns out, I don't know how to thank you for what you've done. 20 seconds. In this grave, our perhaps the most fateful in our history, I send to every household of my peoples, both at home and overseas,
this message. Spoken with the same depth of feeling for each one of you, as if I were able to cross your threshold and speak to you myself. For the second time in the lives of most of us, we are at war. Over and over again, we have tried to find a peaceful way out of the differences between ourselves and those who are now our enemies. But it has been in vain. We have been forced into a conflict. There may be dark days ahead, and war can no longer be confined to the battlefield. But we can only do the right as we see the right, and reverently commit our cause to God. If one and all we keep resolutely faithful to it, then, with God's help, we shall prevail. It's very good, Bertie. Como dizia Henry Ford, se você acha que pode ou se acha que não pode, de qualquer forma, você está certo. Muito obrigado e até o próximo curso. Você sabia que o dia 27 de janeiro é o dia do orador? Ok. Um orador, ao iniciar sua explanação, precisa quebrar o gelo. E uma técnica é: inicie falando sobre um assunto que você domine plenamente, por mais simples que pareça. Isto lhe dá o combustível para você seguir mais tranquilo. E cria curiosidades nas pessoas em querer saber onde você vai chegar com um assunto que não parece ser o foco principal. Logo, crie um link com o tema e siga livre no caminho da oratória. Utilize também as suas características pessoais. Se você não é um piadista, não tente ser engraçado. O seu desconforto, o seu semblante irá denunciar. Isto pode ser um trampolim para alguém de mal com a vida minar os demais e logo o público vir a ser hostil. Não tenha problemas em admitir alguma pequena deficiência. A exemplo de dizer: vocês sabem que sempre me dá um friozinho na barriga no início de cada palestra? Ou ainda: vocês acham que eu tenho medo de falar em público? Erraram. Eu morro de medo. Sorria, divirta-se. Ao admitir alguma dificuldade, você tira a chance do público procurar esta dificuldade em você. Você saiu na frente. O poder está em suas mãos. Relembrando, não seja expansivo nem na fala, nem nos gestos. Mesmo em um palco, imagine-se na tela de uma televisão. Ser contido passa sobriedade e segurança. Pois bem, pense comigo. Não nascemos caminhando, certo? Não nascemos falando, correto? A prática nos leva a dar os primeiros passos, depois correr. A mesma prática e repetição que nos leva a falar pode nos levar a discursar de forma segura, firme e elegante. Então repare o seguinte detalhe. Qualquer gaguejada ou fala que não se desenvolve pode ser como os primeiros tropeços na evolução da caminhada e da corrida. Então tenha em mente, isto é mais que normal. Nós que preparamos o curso Dicção e Oratória Comunicação de Alto Impacto, esperamos lhe parabenizar no próximo dia 27 de janeiro. Até lá!
vontade. Discurso de improviso, aquele que nós não estamos. Bem cafa, bem canastrão. Eu sei que meu estômago tá roncando. Começar de novo. Eu tenho vontade. Meus amigos e... essa rinite hoje tá me matando, velho. Estamos preparando. Eu tenho vontade de te dar um abraço. Eu tenho vontade de te dar um abraço. Eu tenho... Sustento a abolição. Pataca, faça chamar lá, pataca, faça chamar lá, blá, blá, blá. Xuxa, Sasha fez xixi no chão assim que chegou o Xaxi com saque, blá, blá, blá. Xuxa, Sasha fez xixi no chão assim que chegou o Xaxi com saque.